Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, e eu quero aqui deixar uma palavra para o teu coração nesse dia. Palavra do Senhor, queridos, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 35, versículo 18 e versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: a Páscoa não havia sido celebrada desta maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Querido, a palavra do Senhor nos fala neste texto sobre o rei Josias. E quem foi o rei Josias? O rei Josias foi um rei de Judá, em Israel, que com apenas 8 anos de idade, ele assumiu ao trono, ainda criança, ele assumiu o trono de Judá. E a Bíblia diz que este rei, ele fez o que era bom, reto aos olhos do Senhor. Josias era, apesar de ser novo, ele era temente ao Senhor. E a Bíblia diz que os anos foram se passando e Josias decidiu então a olhar para Israel, a olhar para a situação de Judá, o povo de Deus que havia se corrompido através de reis anteriores, através do seu avô, o rei Manassés, e de seu pai, o rei Amon, que foram reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Judá foi levado à idolatria, foi levado a viver, a se afastar dos propósitos de Deus. E a Bíblia diz que Josias, agora jovem, ele decide levar o povo de Israel, trazer o povo de Judá novamente para o Senhor. E ele começa a fazer em Judá, ele começa a restaurar Judá, destruindo tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus e levando o povo novamente ao culto ao Senhor. Esse jovem rei chamado Josias, um dos seus propósitos foi, diz a Bíblia, restaurar, purificar o templo que há muitos anos estava fechado em Jerusalém e o povo já não adorava mais. E a Bíblia diz que ele designou alguns homens para ir até o templo e fazer ali uma purificação, tirar aquilo que não provinha do Senhor, alguns objetos de culto pagão, e pesar os tesouros que ali haviam. E a Bíblia diz que enquanto aqueles servos estão ali contando, contabilizando as coisas que haviam ali, os tesouros, dentre aqueles tesouros, a Bíblia diz que eles encontraram, acredito eu, o maior tesouro que havia dentro daquele templo e que havia sido esquecido. A Bíblia diz que eles encontraram uma cópia da lei do Senhor.
da palavra de Deus, da aliança de Deus com o povo de Israel. E aquele servo então vai até o rei Josias e diz para o rei Josias, fala para o rei Josias sobre aquele livro encontrado, a cópia da lei. A Bíblia diz que o rei Josias, ao ouvir aquilo, pede que então aquele homem leia parte daquele livro. E quando aquele homem lê, a Bíblia diz que Josias, o rei Josias, rasga suas vestes e diz para aquele homem que eles precisavam reunir o povo para ler diante do povo aquela palavra e que eles precisavam se voltar para aquela palavra, porque Deus deveria estar extremamente preocupado, indignado com a posição daquele povo, com a forma como aquele povo estava vivendo, longe dos princípios daquela palavra, que era a aliança daquele povo com o seu Deus. E a Bíblia diz que eles então reúnem o povo, e uma leitura é feita diante de todo o povo da lei do Senhor. O povo chora. A Bíblia diz que Josias então restaura o templo do Senhor. E eu fico imaginando, querida, essa palavra. A palavra de Deus perdida dentro do templo do Senhor. Isso me faz refletir. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas quantas vezes a palavra do Senhor que nós conhecemos tem se perdido dentro de nós? Quantas vezes nós somos conhecedores da palavra do Senhor, dos seus estatutos, dos seus decretos, de suas ordenanças. Muitas vezes temos deixado, esquecido essa palavra. Ela tem se perdido dentro do templo que somos nós. E nós entendemos que só pode haver uma reparação, uma restauração, uma purificação deste templo que somos nós, se nós nos voltarmos novamente para a palavra de Deus, para a Bíblia, para os seus ensinamentos. Foi isso que Josias levou o povo a fazer. E uma das coisas que aquele rei instituiu, se lembrou, foi que ele reuniu o povo e ordenou que eles celebrassem a Páscoa, que há muito tempo este povo não celebrava. Mas Josias não queria que a Páscoa fosse celebrada de qualquer maneira. Ele queria que a Páscoa fosse celebrada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus estabelecia em sua palavra. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa e muitos de nós, neste dia de domingo, nos lembramos da Páscoa como o dia de dar chocolates, de presentear as pessoas com chocolates. Nos lembramos da Páscoa como o dia de você fazer aquele prato de bacalhau, comer com a sua família. Nos lembramos do coelho da Páscoa. Falamos muitas vezes para as nossas crianças sobre o coelho da Páscoa. Mas qual o real significado da Páscoa, querido, para você? Nós devemos celebrar a Páscoa. Mas como Josias, devemos celebrar a Páscoa não como o mundo a celebra, não como nós vemos o mundo dos dias que vivemos celebrar. Não estou dizendo que você não deva comprar aí o seu chocolate, comer o seu chocolate. Não é isso, querido. Não há nenhum problema nisso. O que eu quero dizer é que nós precisamos observar o real significado desta data, que foi o que Josias fez.
A Bíblia diz que desde os dias do profeta Samuel, perceba, até os dias do rei Josias, muitos anos se passaram, e nunca a Páscoa, ela nunca havia sido celebrada daquela maneira, desde os dias de Samuel. Então agora a Páscoa estava sendo celebrada de maneira correta. Mas qual é a maneira, o que a Bíblia diz sobre a Páscoa? O que é a Páscoa, de acordo com os ensinamentos bíblicos? Queridos, a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, capítulo 12, depois te aconselho a pegar uma Bíblia aí na sua casa e ler o capítulo 12 do livro de Êxodo. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel estava escravizado no Egito. 430 anos, o povo de Deus escravizado no Egito. E a Bíblia diz que esse povo clamou ao Senhor. Deus ouviu o clamor do seu povo. E a Bíblia diz que Deus agora levantou Moisés para que Moisés pudesse então ser um instrumento de libertação para aquele povo na terra do Egito. E Deus, através de Moisés, já tinha lançado sobre a terra do Egito várias pragas, 9 pragas, sobre a terra do Egito, para que Faraó, o rei do Egito, deixasse o povo de Deus sair do Egito, libertasse o povo de Deus da escravidão. E a Bíblia diz que agora, Faraó com o coração duro ainda, Deus decide lançar sobre o Egito a 10ª praga. E o que era a 10ª praga? Deus disse para Moisés que naquele dia, naquela noite, Deus enviaria o anjo da morte sobre a terra do Egito e que Deus mataria todos os filhos mais velhos dos egípcios. E Deus ordenou que o povo de Israel agora fosse para suas casas no dia determinado. Esse povo deveria separar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser um cordeiro perfeito. E esse cordeiro, ele deveria ser, naquele dia específico, sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das casas do povo de Israel, do povo de Deus. E esse povo deveria entrar para dentro das suas casas. E esse povo deveria, naquela noite determinada por Deus, ficar em casa, comendo aquele cordeiro que deveria ser assado no fogo. Reunido um cordeiro para cada família. E esse povo deveria comer esse cordeiro, porque o Senhor disse que naquela noite ele passaria pela terra do Egito. E naquela noite, como Deus prometeu, aconteceu, querido. Porque a Bíblia diz que onde o povo de Deus estava em casa reunido, comendo, participando daquele cordeiro, cada um com a sua família. A Bíblia diz que o anjo da morte passou pela terra do Egito e matou todos os filhos mais velhos dos egípcios. Perceba que enquanto o povo de Deus estava em casa, lá fora havia morte. Mas a Bíblia diz que aonde o anjo passava, que ele via a marca do sangue do cordeiro na porta. Aleluia! Ele passava por cima daquela marca e não entrava naquela casa. E o mal, a morte, não entrava naquela casa. E Deus disse, essa é a Páscoa do Senhor. Daí a palavra Páscoa, que é passar por cima, pular além da marca, aonde havia a marca do sangue do cordeiro, querido. O anjo não matava ninguém, a mortandade, não havia morte naquela casa, mas havia vida por causa do sangue. Sabe, querido, isso apontava para algo maravilhoso que aconteceria lá na frente.
porque naquela noite Israel foi liberto do cativeiro da escravidão do Egito. Faraó, ao ver o poder de Deus, libertou o povo para que o povo fosse embora rumo a uma promessa de uma terra prometida. Isso nos apontava para algo grandioso lá na frente. Isso nos apontava, querido, para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, João, no capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, a Bíblia diz que João, olhando para Jesus, quando Jesus vai se batizar, João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro da Páscoa, do Êxodo, apontava para o Cordeiro perfeito que seria sacrificado por nós, o Cordeiro Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Cristo era o Cordeiro da Páscoa. A Páscoa, o Cordeiro daquela Páscoa, apontava para Cristo. Querido, em Romanos capítulo 3, verso de número 23, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Querido, nós estávamos sobre o domínio, sobre a escravidão do pecado, e sobre nós existia uma sentença de morte eterna. Diz a Bíblia em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Havia uma sentença de morte sobre as nossas vidas, porque vivíamos sobre o domínio do pecado. Mas a palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não apenas amou o mundo, mas Deus provou esse amor quando Ele enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, para que morresse na cruz do Calvário, querido, pela minha vida, pela tua vida, para que levasse na cruz do Calvário o pecado que era meu, o pecado que era seu. E o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, Ele nos garantiu, Ele nos livrou da condenação da morte eterna. A morte não reina mais sobre a nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos, aleluia, cobertos com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é sobre a nossa vida. E aí, querido, eu fico olhando para os dias que nós temos vivido. Quis Deus que nessa Páscoa do ano de 2020 nós estivéssemos em casa, como naquela primeira Páscoa. Nós estamos em casa, e como no Êxodo, lá fora reina a morte. O mundo está assustado, pessoas estão perdendo as suas vidas. Lá fora a mortandade, a praga da morte está lá fora reinando. O mal tem assolado a humanidade. E nós estamos dentro da nossa casa. Mas aquele povo do Êxodo não podia ficar apenas dentro da casa de qualquer maneira. Eles deveriam reunir as suas famílias em torno daquele cordeiro e participar daquele cordeiro, comer daquele cordeiro.
Querido, isso nos mostra que que este ano, quis Deus, como eu disse, que estivéssemos reunidos em casa, com as nossas famílias, nessa quarentena, mas que nós não estejamos em casa de qualquer maneira, mas que nós venhamos reunir a nossa família em torno do Cordeiro chamado Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, Jesus ele diz que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Ou seja, nós precisamos participar de Jesus, aceitar a Jesus, trazer Jesus para dentro da nossa casa, colocar Jesus no centro da nossa família. Porque Jesus, querido, ele morreu por nós na cruz do Calvário. E Jesus, ele morreu por nós, querido, na cruz do Calvário. E o sacrifício dele nos garantiu a vida eterna. Nós estamos em Cristo, nós vivemos Cristo. E Cristo, ele morreu, querido, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje comemoramos a ressurreição de Jesus. Hoje comemoramos esse Cristo que foi morto por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, querido, assentado à destra de Deus. Mas traga o Cordeiro para dentro da sua casa. Traga o Cordeiro para dentro da sua família. Porque o Cordeiro, Jesus, aleluia, ele está vivo. E que ele possa reinar dentro da sua casa. A palavra do Senhor nos diz aqui, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 18. A Bíblia nos diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida pelos vossos antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos dias, por meio dele. Vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vida e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal, amor entre irmãos, né? E sincero, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados de uma semente, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Querido, nós que fomos redimidos da condenação do pecado, não com coisas perecíveis como prata ou ouro, não há dinheiro que compre, querido, a tua salvação, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem pecado. A Bíblia diz que agora nós cremos em Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele ressuscitou, querido. Ele está vivo e nós celebramos a sua ressurreição. Mas a Bíblia diz que agora nós precisamos purificar a nossa vida mediante a obediência à verdade, à palavra. E agora que nós fomos regenerados, nós devemos amar uns aos outros. Eu queria dizer para você, querido, que não é tempo de nós brigarmos entre nós. Não é tempo de nós vemos nas redes sociais muitas pessoas brigando, muitas pessoas discutindo por causa
de visões diferentes, do tempo que nós temos vivido, pessoas brigando por causa de visões políticas, mas não é o tempo, querido. Esse domingo nos fala de amar uns aos outros. É o tempo de nos unirmos, de lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz, assim como a palavra nos diz no Êxodo, que o Senhor disse para aquele povo que eles deveriam mais tarde, quando estivesse na terra prometida, contar para os seus filhos, celebrar a Páscoa como festa permanente. Todos os anos deveriam celebrar a Páscoa e contar para os seus filhos o porquê daquela celebração, que era porque Deus havia tirado o seu povo do Egito. Assim que nós também devemos nos reunir com a nossa família, contar para os nossos filhos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, mas amar uns aos outros. Não é tempo, querido, de você brigar, de você discutir, mas é tempo do amor ao próximo, porque o que tem faltado no nosso mundo é o amor ao próximo. Precisamos amar os nossos semelhantes. Querido, que nós venhamos fazer com que neste domingo da ressurreição, algumas coisas que talvez já morreu na sua vida possam ressuscitar. Quem sabe o perdão, quem sabe o amor ao próximo. Quem sabe, querido, sabe a sinceridade para com as pessoas. Amém? Nós precisamos trazer isso de volta para o nosso meio. Precisamos amar uns aos outros. E assim, quando nós amamos uns aos outros, o Senhor, nós permanecemos no amor de Jesus, no amor de Deus. Querido, que você hoje, neste domingo de Páscoa, celebre a Páscoa. Que o Senhor reine na sua vida, na sua casa. Amém? Em nome de Jesus. E se por acaso você que ver esse vídeo ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos diz no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca aceitares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confesse com a tua boca que Jesus é o teu Senhor e o teu suficiente Salvador, e Ele irá mudar a sua vida. Querido, que Deus abençoe sua vida, que a tua família está guardada pelo sangue do Cordeiro e a praga da mortandade não chegará até a sua casa. Deus abençoe sua vida. Feliz Páscoa para todos vocês, em nome de Jesus. Grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.